the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Quando falamos de investimentos, é fácil mostrar apenas os casos de sucesso, as valorizações impressionantes e aquelas escolhas que nos deixam orgulhosos. Mas a verdade é que o caminho de qualquer investidor também passa, inevitavelmente, por decisões erradas. E é sobre isso que eu vou falar-vos hoje. Desde 2020 eu cometi alguns erros que me custaram tempo e dinheiro e neste episódio vou partilhar com total transparência os que considero serem os 3 maiores erros de investimento que eu cometi até agora. Isto não serve apenas como uma história pessoal, é algo que também te pode ajudar a refletir naquilo que correu mal e tirar algumas lições valiosas, porque investir não é sobre estar sempre certo, é sobre aprender, ajustar e continuar com a disciplina. E eu vou falar-vos de 3 empresas que ainda estão no meu portfólio e que se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, teria decidido de maneira diferente. A primeira empresa é a VF Corp, uma empresa têxtil do Canadá, com uma análise aqui no YouTube, numa altura em que me parecia desvalorizada. Mas a minha história com a empresa é mais antiga, começa em 2020, onde eu abri uma posição mais ou menos ali perto dos $51. Esta posição foi reforçada em abril, maio e junho de 2022, numa altura em que as taxas de juros atiraram os mercados para um curto bear market. Desde então, a empresa não recuperou, mesmo estando ligada ao consumo, e as marcas relevantes, como são a Vans e a Timberland, também não mostram sinais de recuperação. Neste momento e no meu portfólio, a empresa apresenta uma perda de 40%. O que tu não vês é que no ano passado eu usei a posição que tinha para a colheita de prejuízo fiscal, registando uma perda de 57% ou aproximadamente $336. Se eu fechasse agora a posição em perdas, seriam mais perto de $100, que levariam o lado negativo para mais de $430 no total. E porquê é que foi um erro esta operação de ir reforçando a empresa, que agora, ao olhar para os fundamentais na altura, eu acreditava que efetivamente ia existir uma recuperação. A compra da Supreme em 2020 foi um passo em falso, terminando na venda da mesma por menos dinheiro, e a partir daí nunca mais a VFC conseguiu endireitar os fluxos de caixa livres e atingir $1.000 milhões. As margens da empresa caíram para valores ridículos, muito à conta da constante perda da receita na marca Vans. É como se de um momento para o outro a marca deixasse de conseguir vender. O ROIC da empresa até estava interessante, na casa dos 13%, e eu sinceramente pensei que a força das marcas que a empresa tinha seria suficiente para aguentar a queda da venda das Vans. Acontece que eu estava enganado, e se na altura a alavancagem da empresa até estava abaixo do meu limiar da razoabilidade, agora, com um EBITDA na casa dos 400 milhões e com uma dívida quase 10 vezes superior, o cenário para o desastre está montado. A empresa está com dificuldades em crescer a receita, a questão das tarifas não ajuda porque tem fábricas no Vietnã ou no México, e a realidade é que 5 anos depois do meu investimento inicial, ou 3 anos depois dos reforços, não vejo aqui uma luz ao fundo do túnel, exceto na otimização de custos. O ano passado entraram 460 milhões, gastaram-se mais 100 milhões em CAPEX e metade do que sobrou a empresa distribuiu em dividendos. O primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 mostra que a hemorragia de capital não parou e forçou a empresa a emitir mais 400 milhões de dívida para necessidades de tesouraria. Já no aspecto técnico, a ação parece efetivamente estar a posicionar-se para uma trajetória ascendente, ali até perto dos $16 ou $17, o que pode ser alentador, mas nem isso a pode salvar do meu portfólio este ano. Se as vendas nos meses de inverno de marcas como a North Face não mostrarem ganhos significativos, eu vou optar novamente por fazer a tal colheita de prejuízo fiscal e eliminar completamente a empresa do meu portfólio. E qual é que é a lição que nós podemos retirar daqui? Primeiro, que nem sempre as histórias de recuperações ou turnarounds ocorrem num período razoável inferior a 5 anos.
E segundo, lá porque uma empresa tem marcas muito conhecidas, famosas internacionalmente, isto não significa que as vendas retomem os valores do passado. Desconfiar de sinergias com grandes aquisições é outro dos pontos que devemos ter em conta, sobretudo quando a empresa depende disso para crescer. Passando à segunda empresa, eu quero falar-vos da Intel. A Intel entrou no meu portfólio no bear market 2020, ali na casa dos $47, e depois foi sendo reforçada no decorrer do bear market de 2022. Eu também já publiquei um episódio sobre a empresa, caso queiras conhecer os detalhes, mas o ponto-chave aqui, ou se quiserem, o catalisador que atirou as ações da empresa para 65% de perdas, foi quando a Nvidia lançou o processador H100 em março de 2022. Nessa altura, a Intel já andava a contas com atraso nos lançamentos dos processadores de 7 nanómetros, numa altura em que a TSMC e outras fabricantes já prometiam lançamentos de tecnologias de 3 nanómetros, ou seja, existia um atraso já considerável face à concorrência. Com o aparecimento da inteligência artificial e com o chip da Nvidia a provar ser muito mais eficiente, foi como puxar o tapete à Intel, que no espaço de 6 meses perdeu imensa cota de mercado no segmento dos data centers. Dito isto, e numa tentativa de orientar um modelo de negócio para depois fabricar chips de outras empresas, a Intel anunciou um plano enorme de infraestruturas nos Estados Unidos e na Europa, respondendo ou tentando reanimar assim as expectativas da procura no mercado em alta. Estes planos, com a ajuda dos governos alemão e americano, foram depois cortados, porque o choque na receita foi de tal ordem que a empresa não tinha depois capital para investir. As fábricas na Alemanha e na Polónia foram colocadas em espera e as fábricas no Ohio tiveram o mesmo destino. A prioridade agora é estabilizar o barco e não mudar o rumo. E entretanto, saiu do índice Dow Jones, despediu mais de 17 mil pessoas e o CEO bateu com a porta. Fazendo uma retrospectiva sobre tudo isto, reparem como a receita até trazia uma tendência animadora, mas desde 2022 caiu para valores de 2012. O lucro operativo, que em 2022 sofreu uma talhada gigante, agora são perdas operativas. A empresa está a sangrar dinheiro há 2 anos consecutivos e isto justifica-se parar então a construção das fábricas numa situação desta natureza. Afinal de contas, o ano passado perdeu 18 mil milhões de dólares e este ano vai sangrar mais de 20 mil milhões. A situação é de veras tão problemática que, para evitar que a Intel venda as fábricas a outras empresas, começam aqui a surgir notícias do governo americano comprar parte da empresa, protegendo assim o que eles consideram ser interesse nacional. A empresa, sinceramente, faz-me lembrar aqueles acidentes de carros onde o condutor perde o controle e depois o carro dá no ar 3 ou 4 voltas antes de permanecer estático. Ora, a mim fez-me perder 52%, ou $370, numa operação de colheita de prejuízo fiscal no ano passado, algo que eu, entretanto, já recuperei parte, cerca de 17%. Esta é mais uma lição de que não devemos subestimar o impacto da concorrência no futuro de uma empresa. Pessoalmente acreditei que com a enorme quantidade nos fluxos de caixa livres, a Intel conseguiria investir para ombrear com a Nvidia e a AMD, mas isso não aconteceu. Eu sempre defendi que era um projeto de recuperação a 5 anos, mas com a pausa nas fábricas, os 5 anos vão ser impossíveis. É por isso que apostar em turnarounds ou regressos à mística do passado são tão perigosos. Eu deveria ter sido mais pragmático e paguei o preço por isso. O terceiro investimento é a HelloFresh. Esta empresa entrou no meu portfólio no final de 2021 e foi sendo reforçada durante 2022. Uma posição que me custou mais de $600 a construir e que, passados 2 anos, em finais de 2023, serviu novamente para uma coleta de prejuízo fiscal, resultando em perdas superiores a $400. A estes, sensivelmente 70%, seguem-se atualmente mais 50% de perdas desde a tal operação fiscal. Na prática, $500 dos tais 600 que eu investi voaram em 3 anos. No ano passado, eu também publiquei uma análise exclusiva da empresa no Patreon, que eu entretanto abri para que possas ler gratuitamente na página dividendosportugal.com. Mas então, e o que é que correu mal aqui? Bom, eu acredito que me deixei levar se calhar pelo entusiasmo do crescimento da empresa na altura, na época da pandemia, e assim que começou a corrigir ligeiramente, eu abri uma posição. Entretanto, as margens do negócio principal não eram as melhores. A HelloFresh comprou uma empresa americana, a Factor US, e mudou o foco do negócio para RTE, ou Ready to Eat, em vez dos ingredientes e dos menus selecionados. A inflação, é verdade, também não ajudou e o que parecia uma empresa que ia crescer a 15 ou 20% ao ano, de repente estagnou a receita, o mercado reprecificou a mesma e passou de 70 para €6. O facto
da maioria das vendas serem nos Estados Unidos e o dólar ter perdido valor face ao euro recentemente, colocou ainda mais pressão e a ação vai-se arrastando no que parece ser um longo caminho à procura do lucro. Esse lucro deve chegar no final do ano, mas lembrem-se que eu comecei a investir desde 2021. Levo praticamente 3 anos à espera de um regresso a crescimento numa empresa que só agora começa a mostrar sinais de priorizar a rentabilidade. É verdade que foi uma aposta tremendamente especulativa da minha parte, julgava eu que as margens conseguiriam manter-se perto dos 10%, mas o tempo provou que estava enganado. Os fluxos de caixa eram animadores na altura e parece que devem continuar positivos, mas o tal crescimento explosivo de 2020 morreu e foi enterrado em 2022. Assim que deste investimento, a grande lição é que faltou paciência, sabendo que ia existir um ciclo de inflação, que a economia unitária dos produtos que vende tinha problemas e que o conceito de negócio ainda precisa de ser aprovado a larga escala, eu decidi arriscar com a empresa cedo demais. Se eu tivesse esperado por 2023, teria conseguido na mesma especular com o futuro da HelloFresh a valores mais atrativos ou talvez até reforçar essa especulação comprando aos valores atuais. Estas foram as minhas maiores perdas realizadas, a par com a Alibaba, para efeitos fiscais. E esta partilha é sempre bom, na minha opinião, para que todos percebam que isto de investir nem sempre corre bem. Significa que eu acertei em todas as outras empresas do meu portfólio? E a resposta é não. O portfólio neste momento tem algumas empresas com perto de 20% de perdas não realizadas, como é o caso da Lululemon, da Best Buy ou da Pfizer, empresas que eu não considero encaixarem-se neste tipo de erros e que até têm bons fundamentos. Se também já viveste estas situações ou passaste por experiências semelhantes, passa então pelos comentários e conta-me a tua história para que todos aprendam um pouco mais. Esta semana, os principais índices mundiais fecharam no verde. O nosso PSI, aliás, foi um dos mercados que liderou o pelotão com mais de 2,5% de ganhos, apenas superado pelos índices chineses. E já que falamos em Portugal, o nosso país é o quarto país europeu com jornadas de trabalho mais longas. Segundo os dados do Eurostat, apesar de apenas 9% dos portugueses trabalharem 49 horas ou mais por semana, ficamos ainda assim atrás da Grécia, com 12%, do Chipre e da França. Convém também dizer que o pessoal nestas circunstâncias é na sua maioria trabalhador independente e por isso estão a zelar ou a contribuir para a própria empresa. Foi também finalmente fechado o acordo entre Estados Unidos e União Europeia com tarifas de 15% sobre os produtos europeus e uma série de compromissos de gastos futuros para o velho continente. A Europa vai ficar obrigada a comprar gás natural em 700 mil milhões de euros nos próximos 3 anos, mais 550 mil milhões a investir em diferentes setores da indústria norte-americana. O que é que a Europa ganha aqui, perguntam vocês? Nas palavras da Presidente da Comissão, ganha uma não escalada do problema. Quem escalou e bem nos últimos tempos foram as ações da Intel, depois de oficialização da entrada do capital da empresa pelo governo de Trump. Eu já tinha falado sobre isto mais ou menos a meio do episódio e 10% vai ser mesmo a percentagem que o governo vai comprar e assim tornar-se o maior acionista da empresa. Pessoalmente, eu não vejo como é que isto ajuda nos pontos que eu referi na análise. A única vantagem mesmo é o acesso a condições de financiamento mais favoráveis e algum protecionismo a nível nacional que empresas como a ASML ou a TSMC não têm. Por falar em favorável, o presidente da Fed deu um discurso permissivo no que toca a cortes das taxas, já em setembro, e o mercado disparou quase 2% na sexta-feira. Os mercados voltam assim a ter esperança de 2 cortes ainda este ano, mesmo com a ameaça de nova subida na inflação derivada da imposição de tarifas em abril. O próprio Powell admitiu que antevê uma posição muito complicada para cumprir com o pleno emprego e a baixa inflação, porque é possível que os sinais da economia nesses 2 campos sejam contraditórios. Fechar aqui o ciclo de notícias com a auditoria à ICEP, que encontrou milhões de euros de fundos europeus a serem entregues sem controle nem escrutínio a promotores de diferentes projetos. A ICEP é um dos órgãos intermediários na gestão de fundos europeus e parece que o buraco que deixaram é de 53 milhões de euros. Veremos como é que o governo vai fechar este tema. No que respeita ao portfólio, esta semana não houve movimentos, fechou a semana nos 59% de valorização, faltando ainda aqui contabilizar a posição da YouGov que eu mencionei na semana passada. Em dividendos contabilizou $65 no que levamos deste mês e hoje ficamos por aqui. Já sabes que a tua interação com o canal é absolutamente vital, pelo que deixa o teu like, partilha um comentário, ajudando-me assim a continuar a partilhar este tipo de conteúdo todas as semanas. Passa pelo Insta e pelo Patreon, onde tens conteúdos diferentes
concorrentes e se quiseres usar a ferramenta que eu mostrei ao longo deste episódio, o Fiscal AI, tens o link na descrição que podes utilizar gratuitamente. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. He confronts the person who killed his father. And he says, offer me money. Offer me power. I don't care. So you just don't care? You want to share what you have to say? I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it.